Olá, turma, bom dia para vocês. Hoje nossa aula será a disciplina de redação. Que vai fazer uma pequena explicação para vocês a respeito do conteúdo, sinopse de um livro, certo? O que vem a ser a sinopse de um livro, gente? Então, eu tinha colocado aqui no quadro algumas informações a respeito desse conteúdo. Porque logo após essa aula, haverá atividades que se farão em casa de acordo com esse conteúdo. Então, é bom que vocês prestem atenção. Sinopse de um livro. É a ideia de um texto, filme, novela, desenho, obra literária, narrativa e etc. Ou seja, gente, a sinopse é um resumo. Por exemplo, se for um livro, então a sinopse vai trazer um resumo, um pequeno resumo, certo? Da história desse livro. Sobre a história, no caso, que está sendo contada nesse livro. Certo? Depois temos assim. Qual é a finalidade da sinopse de um livro? Despertar o interesse de quem lê. Então, a partir desse resumo, né, o leitor, que é a pessoa que está lendo, começa o quê? A despertar o interesse, né? Levando o leitor a interessar-se pelo restante da publicação apresentada. Então, esse resumo, que é conhecido como sinopse de um livro, né? O resumo dessa história de um livro vai fazer com que o leitor, né, tenha curiosidade de ler esse livro, né? Então, despertar nele essa curiosidade de tentar entender e ler essa história, certo? Então, essa é a finalidade da sinopse de um livro. Depois, e qual é o objetivo, gente? O objetivo é apresentar fatos marcantes da história. Então, não vai trazer toda a história, mas apenas o quê? Os fatos marcantes, né? Que a gente vai chamar mais a atenção do leitor. Sem explorá-los até o final, para que o leitor fique instigado com o conteúdo a qual a sinopse se refere. Então, esse é o objetivo, né, da sinopse de um livro, é trazer as informações mais importantes e que vai despertar o interesse, gente, do leitor, né? A ler esse livro, a ler essa história até o final, certo? Depois temos assim, sinopse de um livro pode ser publicado em contracapas de livros e DVDs, programação de canais de TV, jornais e revistas, nas páginas de entretenimento e sites de cinemas e livrarias. Então, aqui estão, né, alguns locais em que a sinopse de um livro pode vir, tá certo? Então, gente, esse sinopse é apenas um pequeno resumo da história que no caso será lida, né? E esse resumo trará apenas o quê? Os fatos marcantes que vão despertar o interesse do leitor para ler a história até o final, certo? Então, para chamar a atenção do leitor, para que o leitor tenha, no caso, a curiosidade, né, de ler esse livro até o final, essa história até o final. Aí, no livro de vocês de atividades, voltado para casa, relacionado à sinopse de um livro, temos assim, observa a imagem que acompanha o texto. Como você imagina que é a história contada neste livro? Lê a sinopse para confirmar o que você pensou, para descobrir do que trata o livro. Então, veja, temos aí a capa do livro que vai falar sobre Diário de Pilar na África. Temos aí o nome da autora do livro, né? O nome da pessoa que fez as ilustrações desse livro. E do lado nós temos quem aí? Temos um pequeno resumo, certo? Sobre essa história, que chamamos de quê? Sinopse de um livro. Por que de um livro? Porque, gente, a história foi contada em um livro, né? Temos aí Diário de Pilar na África. Então, vocês vão ler essa sinopse aí desse livro, tá certo? Aí, depois, vocês farão uma atividade que vai para casa e aí tem uma fará as correções, tá bom? Então, prestem atenção. Agora é com vocês. Tchau, até a próxima aula.